E aí vamos para a segunda parte desse nosso primeiro bloco, que é um pouco uma questão local, que eu acho que acaba dialogando com a realidade de todas as cidades brasileiras. Estamos tendo um ataque aqui, por conta do executivo, pelo lado do executivo, para cima da legislação urbana para a destruição aí de casas populares em ocupações, literal destruição, né, Aline? Fala um pouco para a gente esse processo de ataque por parte dos executivos das cidades, e mais precisamente aqui em Santos, para cima de quem está ocupando por não ter onde morar e até como que se relaciona com a questão das pessoas em situação de rua, né? Aqui, o caso aqui, para quem não sabe, o prefeito mandou um projeto que permite que o fundo para a construção de habitação popular fosse usado para demolir moradias, né? Então, assim, tem um requintezinho de crueldade aí. O fundo para a construção de moradias ser usado para financiar a demolição de moradias que eles chamam de subnormais, que são moradias, enfim, que não se adequam aí à regulamentação das cidades. A questão é que, quando a gente relaciona com a questão das pessoas em situação de rua, é que uma coisa que parece óbvia, mas não é, que a pessoa que está em situação de rua, ela é, antes de mais nada, uma pessoa sem teto, né? Quer dizer, então, talvez a principal característica comum das pessoas em situação de rua é não ter uma casa, não ter um lar, ou seja, estar em situação de rua é não ter um lugar para morar. E sem atacar essa questão da moradia, a gente não consegue, digamos assim, solucionar essa questão, né? E aí o que a gente vê é uma explosão, um boom das pessoas em situação de rua, com todas as questões que as pessoas em situação de rua enfrentam, inclusive das violências que elas sofrem e que muitas vezes reproduzem. É claro que isso só incomoda quando a violência chega na porta da nossa casa, tendo nós uma casinha para morar, né? Diferente da maioria das pessoas. Então, você paga aluguel, né? Sem teto. Exatamente. No sem teto, continua sem teto. Porque ainda paga aluguel. E aí, a gente vê, em vez de a gente avançar, a gente vê um recuo das políticas de moradia, né? Apesar de ter vindo aí governador e o caramba, inaugurar, vamos entregar não sei quantos apartamentos. Alguns estão prontos, anos, e não foram entregues ainda, né? Quer dizer, essa política, além de tudo, tá fracassada, né? A gente vê no governo Lula, Minha Casa Minha Vida, né? Uma ampliação disso, mas dando muito dinheiro para as empresas privadas, para as empreiteiras e tal. E isso também, de certa forma, criou uma série de problemas. A gente vê, inclusive, com relação até hoje, a regulamentação aqui na Baixada Santista da assistência técnica para esse tipo de moradia ainda é totalmente fracassada, né? Quer dizer, até nisso a gente falha. Até quando a gente consegue fazer algum tipo de política de moradia, a gente falha em mantê-las. Seria uma política deliberada de aprofundamento do déficit habitacional? Então, o déficit habitacional também explode, né, quando a renda cai, o salário cai, o desemprego aumenta, né? Então, a gente tem inúmeros casos aqui na Baixada, está explodindo as ocupações, né? Sejam espontâneas, sejam organizadas, a gente que está procurando movimento Despejo Zero, teve uma plenária do movimento contra esse projeto, né? E aí o prefeito falou, foi por engano, não era bem isso que a gente queria, né? Como se alguém tivesse errado e colocado, ele pegou, tirou o projeto. Não deixa de ser uma vitória do movimento, né? Mas, por exemplo, é muito comum ali em São Vicente inaugurar uns predinhos ali em frente ao Atacadão, no Augusto Severo. Já teve gente que saiu, porque a pessoa sai de um lugar onde ela não pagava água, não pagava luz, não pagava aluguel, e de repente ela vai ter que pagar, por menor que seja, para muita gente, vai ter que pagar prestação, água e luz. A pessoa sai, devolve a moradia e volta para o barraco. Né? Vende com contrato de gaveta, aluga com contrato de gaveta. Por quê? Porque tem um problema macro aí de renda e de emprego que não, para não falar da questão específica da moradia, né? E aí a gente cai no orçamento nacional, nas políticas públicas estaduais e federais de novo, né? Não, e assim, uma política mal feita, às vezes ela é tão ruim quanto política nenhuma, porque se você, essa relação de como é a política de moradia, é a mesma coisa com relação ao que a gente tem de, por exemplo, abrigamento para as pessoas em situação de rua. Porque você tem um número X de vagas que já é muito inferior ao número de pessoas que precisam do serviço, e ainda assim os serviços são insuficientes. E eles falam, não, mas sobra vaga. Por quê? Porque a pessoa, para ela estar na rua, ela precisa... A professora Luciana da Unifesp, inclusive, uma saudação aí para ela, grande expoente nesse tema, sempre fala, a pessoa precisa, para estar na rua, para conseguir estar na rua, com todas as condições que impõe, a pessoa precisa ser dura. Aí ela chega nesse serviço, ela tem que chegar dócil e humilhada e agradecida num serviço que ainda impõe uma série de condições para que ela esteja lá, que é totalmente o contrário do que ela precisa para sobreviver na rua, né? Então, é óbvio que esse serviço ela vai afastar as pessoas preferem estar na rua do que estar nesse serviço, porque, além de tudo, ele impõe uma série de
de restrições que fazem com que essa pessoa não consiga acessar esse serviço, né? Então, quer dizer, é uma política totalmente ineficaz, ou seja, não tem como, né? A pessoa chegar lá, não pode levar um animal, não pode estar junto à família, uma família inteira que está na rua não pode ficar junta, como é que ela vai para um abrigo? Quer dizer, tudo que é totalmente desarrazoada essa política, né? Então...